tratar sobre esse assunto hoje. O culto cristão, conforme é o título do tema dele, do capítulo 9 do livro que ele escreveu. Então, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 4. Esse vai ser o nosso texto base. Vamos estar lendo o verso... Vamos estar lendo do verso 1 até o verso 7. Eu farei a leitura e vocês acompanharão a minha leitura. A minha versão é a versão NAA, a Nova Almeida Atualizada. Vai diferir um pouco da de vocês, mas os princípios e a estrutura do texto é a mesma. Diz assim a palavra do Senhor. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse, adquiri um varão como ao filho do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado, e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse, por que você está irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à tua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Ó Deus, é a tua palavra e nós carecemos que o Senhor nos ajude por meio do Espírito Santo a entendê-la, aplicá-la à nossa vida. A entendê-la para conhecer o Senhor, a tua graça, a tua majestade, a tua santidade, os teus princípios, a tua doutrina. E aplicada a nós para que nós, Senhor, possamos colocar em prática, em resposta ao Senhor daquilo que recebemos do Senhor. Abre o nosso coração, o nosso entendimento, e nos ajude a entender o que vamos tratar aqui hoje à noite, o culto cristão, em cima desse texto aqui. Em nome de Cristo. Amém. Irmãos, como de costume, na minha estrutura, eu vou trazer a introdução, né? Depois eu vou entrar no contexto do texto que nós lemos, e depois vamos entrar nos pontos conforme o nosso tema. Então vamos abrir aqui a nossa introdução. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. É o primeiro livro do Pentateuco. Foi escrito por Moisés. Em hebraico significa Toledot, que significa geração. Então, Gênesis é a história das gerações do povo de Deus, desde Adão e Eva até a morte de José. Gênesis revela as gerações de Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó e José. É uma narrativa maravilhosa, detalhada, viva da ação de Deus, formando o seu povo na expansão da promessa de Gênesis 3,15. Em Gênesis encontramos algo tremendo nessa narrativa, nesse Toledot, na narrativa das gerações. Gênesis 4,4, né, fala sobre a vida de Abel. O Senhor se agradou dele. Gênesis 4,26, na vida de Enos. Nele se começou a invocar o nome do Senhor em sua geração. Em Gênesis 5, 22, 24, a vida de Enoque. Enoque andou com Deus em sua geração. Em Gênesis 6, 9, na vida de Noé, Noé caminhou com Deus em sua geração. Em Gênesis 16, 5, a vida de Abraão. Abraão era amigo de Deus em sua geração. Deus, em sua justiça, considerou Abraão sem culpa e o justificou pela fé de crer nele. Em Isaac, Deus aponta para o seu cordeiro messiânico. Olha que coisa linda isso aqui, irmão. Tudo gerações, tudo família. Este livro revela maravilhosamente o coração de Deus se revelando ao seu povo e cumprindo seu propósito redentivo, mesmo diante da obstinação do coração do seu povo ao pecado.
Gênesis é o início de toda a criação e do ser humano, é o princípio de todas as coisas, é o começo da história da redenção em Cristo. E o que nós vamos tratar aqui em Gênesis, irmãos, nós vamos justamente aproveitar um culto prestado por Abel e Caim e trazer para a nossa realidade, né, e fazer umas considerações sobre ele. O contexto aqui do texto. Moisés encerra a narrativa do capítulo 3, expulsando o homem do Éden e colocando querubins para guardar a árvore da vida. O capítulo 4 inicia o contexto do pós-queda. O ambiente é o pecado fora do homem e dentro do homem. Esse é o contexto da história humana até a volta de Cristo. Nós estamos vivendo esse contexto. O que nos impacta no início do capítulo 4 é o culto a Deus. Os versos 3 a 4 narram o culto oferecido a Deus por Caim e Abel. O texto que lemos relata a história do culto oferecido por Abel e Caim a Deus. Deus se agrada da oferta de Abel, mas não se agrada da oferta de Caim. Deus se chega a Caim e o exorta para que ele se arrependa e cultue a Deus do modo que ele estabeleceu. O nosso tema é o culto cristão, baseado no livro Fundamento da Teologia Reformada do pastor Ernest Maia. Então nós vamos dividir hoje o nosso texto em 4 temas, subtemas. O primeiro, o culto cristão é a expressão da regeneração divina, versos 3 e 4. O segundo ponto, o culto cristão é vocação incondicional da igreja, 4 e 5. E o terceiro e último ponto, o culto cristão é um serviço responsivo a Deus. Então vamos tratar cada um desses pontos, tendo como pano de fundo ou como fundamentação esse texto aqui de Gênesis capítulo 4, verso 1 ao verso 7. Vejamos o primeiro ponto. O culto cristão é a expressão da regeneração divina. Antes de entrarmos nos pontos, vamos entender o significado de culto. Culto é abre aspas, culto é uma reverência ou veneração que se presta a uma divindade de qualquer religião. O que eu quero dizer com isso? O que é que o conceito de culto está dizendo? Que qualquer religião, seja ela qual for, ela presta culto a uma divindade. O culto não é uma posse do cristianismo. Não é. Não é. A gente vê isso na história de Israel, na narrativa, né, que as outras nações cultuavam seus deuses. Elas prestavam culto a seus deuses. Esse aqui é o ponto. Então, culto é uma palavra genérica. Não é uma palavra específica para o cristão. Agora, quando tratamos de culto cristão, não. Aí nós vamos entrar na especificidade do culto. É um culto prestado pela igreja cristã, pela igreja do Senhor. É o culto cristão. Qualquer religião possui uma sua liturgia cultica. Os fiéis se apresentam diante da sua entidade e reverentemente o adoram. Então, o culto tem a ver com adoração aos deuses. Todo culto, ela mostra, é identificado e se revela como um ato de adoração. O homem, existencialmente, é um adorador. Ele precisa adorar alguma coisa. Ele tem a necessidade de prestar culto à sua entidade ou a si mesmo. Em nosso contexto hoje, irmão, logicamente que as entidades caíram de moda. Hoje, o homem presta culto a si mesmo. Ele é o seu Deus. Olha o tempo que ele gasta diante do espelho. Olha o tempo que ele gasta no seu lazer, naquele que lhe traz satisfação, que lhe traz prazer. Ele está cultuando a si mesmo. Ele não está cultuando a Deus. E muitas vezes a gente vem para a igreja achando que nós vamos cultuar a Deus e a gente não está cultuando a Deus. A gente está cultuando a nós mesmos. Porque essa cultura, né, essa ideologia cultica da adoração a si mesmo é algo que impregna, irmãos, toda a sociedade e toda a cultura que nós vivemos. O homem sempre foi o centro, desde o movimento do movimento racionalista, né, ali com a Revolução Francesa, né, que a razão tomou lugar da teologia. É a razão agora humana que pontua o que é certo e o que é errado, que define as coisas, que põe os conceitos nas coisas. Então o homem tornou-se o centro.
Então, hoje, o racionalismo hoje é a moda que se espalha nas diversas camadas da sociedade. Desde a queda, que o referencial de adoração a Deus foi corrompido pelo pecado. O pecado desviou o culto a Deus para o culto a si mesmo. O homem é adorador de si mesmo hoje. Então, essa é a nossa realidade hoje, nosso contexto. E não era diferente aqui da época de Adão e Eva, Caim e Abel. Quem Caim adorava, irmãos? No contexto aqui. Olha, se Deus não se agradou da oferta dele, tem alguma coisa errada com o culto que ele estava prestando a Deus. E, logicamente, a gente aqui se refere aqui, fazendo aqui um paralelo com o contexto de hoje, Caim se adorava. Porque ele não se preocupou em cultuar a Deus da forma que Deus queria que fosse adorado. Então, o serviço, a resposta de Caim para Deus era uma resposta errada, fora do contexto do culto cristão, do culto a Deus. Do outro lado, não. Abel foi e se prostrou ao Senhor e fez da forma correta. Então, esse aqui é o ponto aqui que nós vamos tratar aqui hoje. Agora, o culto cristão é completamente diferente do entendimento comum. O entendimento comum é o homem quem procura cultuar a seu Deus. O homem é o homem que vai atrás da sua entidade para adorá-lo. Sempre assim, o homem indo atrás. O pastor Ernest Maia, em seu livro Fundamentos da Teologia Reformada, no capítulo 9, traz o entendimento do culto cristão. Ele diz o seguinte, abre aspas, o culto cristão não é uma ação humana, mas uma atitude responsiva à ação de Deus, que primeiro veio ao homem, revelando-se e capacitando-o a compreender sua palavra e a responder. É Deus quem procura seus adoradores. Olha a diferença, irmão. O culto cristão. É Deus quem procura seus adoradores. Então, irmãos, se nós estamos na igreja como corpo de Cristo, num culto, então a primeira noção que esse texto nos dá aqui, o que esse conceito traz à nossa mente aqui, é justamente essa. Deus nos procurou, nos trouxe, nos elegeu, nos escolheu para cultuá-lo. Esse aqui é o ponto. Não, eu não vou prestar culto para Deus. Não é assim que funciona. Mas é Deus que me traz, que me chama para cultuá-lo, para adorá-lo. A ação é dele. E minha ação para ele é uma resposta pela capacitação que a sua palavra tem me dado para respondê-lo na minha adoração, no meu serviço. Podemos observar alguns pontos nesse conceito aqui do pastor Ernest Maia, a respeito do culto cristão. Primeiro, o culto cristão não é uma ação humana. Isto é, não é o homem que busca adorar a Deus. Deixou de ser culto, é outra coisa, é idolatria. Deixou de ser culto. Que Deus não vai aceitar isso aqui. Se Deus não chamar para si seus adoradores, não há culto, não há adoração. É Ele que chama, Ele que escolhe, Ele que elege. Segundo, o culto cristão é o resultado da ação redentora de Deus. Isto é, para Deus ser cultuado pelo homem, este homem tem que ser regenerado por meio do sacrifício de Cristo. Olha Deus buscando aqui um homem para adorá-lo. Não tem como um homem natural cultuar a Deus. Se Deus não buscar para si o pecador, ele jamais vai poder adorar a Deus. Ele vai adorar a outra coisa, os seus ídolos. Efésios capítulo 2, abre aí sua Bíblia, nós vamos caminhar um pouquinho aqui alguns textos aqui paralelos, né? Efésios capítulo 2, versos 4, 5, 8 e 10. Vamos lá. Efésios capítulo 2, versos 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, como é que eu posso adorar a Deus morto pelo meu pecado? Nos deu vida, igualmente com Cristo. Aí sim eu vou poder adorar. Porque Ele me chamou, Ele me escolheu, Ele me trouxe para a adoração. Pela graça vocês são salvos. Agora vamos ver o verso agora 8 a 10. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês. Vocês não se salvam, nós não nos salvamos. É dom de Deus.
não de obras, para que ninguém se glorie. Olha o verso 10 agora. Pois somos feituras dele, criados em Cristo para as boas obras. Que boas obras? Cultuá-lo, adorá-lo, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O culto aqui, irmãos, é uma das obras que Deus preparou para que nós andássemos nela. O culto a Ele não tem como ter uma obra maior do que essa. Congregou o seu povo, trouxe o seu povo para, como corpo de Cristo, ser adorado, ser servido. Terceiro ponto, com relação ao contexto aqui. É Deus quem se revela ao pecador regenerado e o capacita para cultuá-lo. Não é o homem que vai atrás de Deus, irmão. Para nós cultuarmos a Deus, temos que ser capacitados por sua palavra. Senão nós não vamos entender o que é o culto e como devemos adorar a Deus. Esse aqui é o ponto principal nesse contexto aqui. Então, o fundamento do culto a Deus é o conhecimento da revelação dele. Isto está em sua palavra, nas escrituras, na Bíblia. O culto cristão depende do entendimento e conhecimento de quem Deus é, revelado na escritura. Não existe culto cristão sem o conhecimento e entendimento de quem Cristo é. Não existe culto, irmão, sem esse conhecimento, sem essa revelação, sem essa graça. Efésios capítulo 1, versos 5 a 10. Olha o que diz o texto. Nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos. Olha o que se revelando aqui, trazendo conhecimento para os seus. Por meio de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo que é o mediador. Segundo o propósito da sua vontade. Qual é o propósito da sua vontade? Para louvor da sua glória, da sua graça. Aonde? No culto, na adoração. Que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, em Cristo. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Por que eu adoro a Deus, irmãos? Porque Deus derramou sobre mim sabedoria e entendimento de quem Ele é, de quem é Cristo e de quem é o Espírito Santo. Por isso que nós adoramos a Deus, irmãos. Ele nos revelou o mistério da sua vontade segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Qual é o foco aqui desse texto aqui, irmão? Sabedoria e entendimento. Se Deus não nos dá isso, a gente não presta isso, a gente não responde a Ele. Quarto, o culto cristão é uma resposta da igreja a Deus conforme o entendimento da revelação de Deus em sua palavra. Acabamos de ler aqui em Efésios, capítulo 1, versos 5 a 10. O culto cristão é a minha resposta a Deus em gratidão e louvor por sua graça e misericórdia. Por fim, irmãos, é Deus quem procura seus adoradores. Essa verdade enterra toda a motivação dos homens em agradar a Deus com suas ofertas e promessas. Para Deus isso não tem valor. Se Deus não chamar e não vocacionar os pecadores para si, não haverá culto, não haverá adoração, não haverá genuína relação, comunhão com Deus. Vejamos o que diz João 4:23, Evangelho de João. Jesus conversando com a samaritana, olha que coisa linda isso aqui. O que era que ele estava fazendo com ela, a partir do que ele estava dizendo a ela. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai o quê? Procura para seus adoradores. Irmão, só adora a Deus quem Deus procura para si. O culto, irmão, deveria ser uma bênção na nossa vida. Deveria ser um momento assim de gratidão, de louvor, de reverência. Um culto de se prostrar ao Senhor. Porque, irmão, você não está aqui porque você veio. Ele me procurou. E qual é a nossa resposta? É o nosso culto a Ele. O nosso serviço de adoração a Ele.
nós respondemos ao que ele fez por nós. Ele nos procurou. Isso é algo que nos impacta, que deveria nos impactar a nossa vida. Porque, irmãos, em nosso contexto, o culto tornou-se algo, para algumas pessoas, não são para todas, que tanto faz como tanto fez. Domingo vai ter de novo, eu vou lá. O culto tornou-se isso. Tornou-se um momento, quando eu falo aqui, eu falo no culto congregacional, eu não falo no culto individual, você em sua casa, você na sua meditação, no seu testemunho pessoal, isso também é culto. Mas eu falo culto como congregação, como corpo de Cristo unido para servi-lo, para responder a Ele naquilo que Ele fez por nós. Domingo tornou-se um dia, irmão, como segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Não há mais nenhuma diferença. Nós não paramos mais para cultuar ao Senhor, como congregação, vamos parar tudo aqui. E vamos responder ao Senhor da forma que Ele quer, da forma que lhe agrada. Então nós inventamos um monte de coisa no domingo para fazer. Menos ir para o culto. Menos ir para o culto. Você tem um monte de coisa. Você trabalha tarde sábado até tarde, você sai sábado para fazer um jantar, chega tarde em casa, você começa a dormir cansado, não vem para a igreja. Então está todo mundo nessa onda. Ou senão você vai viajar, você tem outra coisa, tem. Eu não estou criticando aqui, irmãos, nem proibindo que você saia para jantar com sua esposa, com sua família, não é isso. Mas é ter bom senso. Eu não vou passar a noite em claro numa festa. Eu sei que tem culto domingo. Então eu estabeleço um horário para ir e tal, com moderação, com coerência. A mesma coisa minhas férias, o feriado e tal, não. Qual lugar que eu vou? Não, eu vou para tal lugar. Lá tem igreja, pastor, lá tem igreja presbiteriana, lá tem. Então, ok, então eu sei que domingo lá eu estou lá e vou para o culto. Você está vendo como é que funciona? Então, não há proibição em fazer essas coisas, mas é a lógica, é o bom senso. Né? Por entender o que é o culto, por entender que Deus nos chamou, nos procurou, nos trouxe para isso. Sigamos aqui, irmãos, a nossa. Observe o porquê no texto de João 4:23. No verso, ele aponta para a redenção de Deus como a base para a adoração a Deus. O fato é, Deus, por meio de Cristo, é quem está buscando os seus adoradores. Jesus veio buscar o que se havia perdido. O que se perdeu foi a adoração a Deus, a comunhão com Ele. E Ele vem buscar pecadores, regenerá-los e transformá-los em adoradores a Deus. Agora, irmão, nesse contexto, observe a atitude de Abel no verso 4. Olha que coisa linda aqui. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura dele. Ora, como é que Abel sabia que o culto a Deus tinha que ter sacrifício, tinha que ter sangue derramado, tinha que ter um holocausto, ter sacrifício? Como Abel sabia disso? Adão e Eva. Quem foi que orientou? Deus. Vai passando, a geração vai passando. Caim sabia disso? Sabia. Era o filho mais velho, era o primogênito. Foi quem primeiro foi instruído por Adão e Eva a respeito do culto a Deus. Então a gente começa, claro que o texto não está explícito, né, nesse contexto, mas a gente faz referência a isso. Se Gênesis é a história, a narrativa das gerações, né, do povo de Deus, então essas gerações trazem o que em seu contexto? Os princípios da palavra de Deus. Naquele contexto era a tradição oral. Depois que Moisés passa a escrever, tem a tradição escrita. Então isso vem por compreensão, por consequência da própria narrativa do texto. Não é? Então Abel, irmãos, ofereceu o primogênito do rebanho. Houve o sacrifício de um primogênito, houve o derramamento de sangue. E não foi um qualquer, foi um sem defeito macho, como ele instrui Abraão a fazer isso. Houve derramamento de sangue, houve um altar para oferecer em sacrifício. Abel adorou a Deus do modo correto. Caim, mesmo entendendo e vendo a adoração de Abel,
e recebendo dos pais a tradição oral a respeito da relação com Deus, do culto também, da adoração a Deus, trouxe do fruto da terra. Levou a Deus uma oferta estranha, descompromissada com o Deus santo, soberano, cheio de graça, bondade, misericórdia e justiça. Deus se agradou da oferta de Abel e não da oferta de Caim. Agora, observa como esse Deus, irmão, gracioso e amoroso, né? Olha como ele trata Caim. Né? Caim, né, cheio de razão, né? É um cara que é o próprio Deus. Olha só. É, é, é. Então o Senhor, o, o Senhor se agradou da oferta de Abel, mas a de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Para quem? Irritou-se com quem? E fechou a cara para quem? Olha o texto aqui. Ele irritou-se com quem? Com Deus? Sim ou não? Sim e não. Ele irritou-se com Abel primeiro, né? E fechou a cara para quem? Para Abel primeiro. Por quê? Deus se agradou de Abel. Então, o texto aqui é muito claro. A irritação de Caim não foi só com Deus, mas também envolve Abel. A gente vai ver aqui no decorrer do texto. Agora, olha como Deus trata Caim, irmão. Olha só. Olha só. Então o Senhor lhe disse. Então o Senhor se chega a Caim, né, e diz: por que você anda irritado? O que está acontecendo com a sua vida? Ela deixa de ir para o culto. Você vai começar a ficar irritado. Vai começar a ficar de cara fechada. Você está pecando. Não tem como, não. O pecado vai justamente isso com a sua vida. Você vai começar a ficar irritado. Tudo vai lhe irritar. Cara fechada. Tudo vai estar ruim. Não foi assim com Abel? Por quê? Porque a sua oferta, o seu modo de cultuar não estava correto, condizente com o que Deus havia estabelecido naquele contexto. Irmão, observe o que está acontecendo quando você deixa de vir à igreja. Observe a sua volta, as consequências, o que está lhe envolvendo. A questão, irmão, não é a igreja em si, não é a nomenclatura em si. Claro que você deve buscar uma igreja séria, que prega a palavra, que ensina a palavra, que lhe exorta, que lhe confronta, que lhe consola. Esse é o papel da pregação da Escritura. Exortação, consolo e instrução. Mas quando você deixa de se alimentar como corpo de Cristo, você vai sofrer as consequências. E Deus vai perguntar: por que você está deixando de ir para a igreja? Por que você está tão irritado? Por que você está tão de cara fechada? O que é que está acontecendo com a sua vida? Aí ele continua aqui, ele está tratando diretamente com Caim. E por que essa cara fechada, Caim? Olha como Deus é amoroso. Deus vai direto no ponto. Se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Então ele faz uma pergunta retórica para Caim. Logicamente que sim. É uma coisa lógica. Olha, eu vou lhe aceitar, assim como eu aceitei e me agradei da oferta de Abel. O texto não fala se Abel, né, fez junto com ele, não fala isso. Né? A gente pode pensar que Caim viu Abel fazendo, aí é especulação, mas o fato é que Deus chega para Caim para corrigi-lo, para exortar e consolá-lo. Você não tem motivo de estar irritado, nem de cara feia. Eu era para estar assim, não você. Porque o que você está me oferecendo é estranho para mim. E eu não aceito isso. Mas Deus foi tão gracioso, tão misericordioso, né, que coloca Caim no prumo, com relação à adoração. Agora, vamos aqui para a segunda parte do texto aqui. Né? Mas, se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. Ele já estava alertando Caim de quê? Não mate seu irmão. Não mate seu irmão. Porque o que foi que promoveu a morte de Abel? O seu culto a Deus. Então Deus já está aqui repreendendo Caim para ele não deixar o pecado consumir o coração dele. Os dois pecados.
uma adoração mal feita, errada, e agora a intenção de matar o ser humano. É tanto que no decorrer do texto é o que vai acontecer. Ele chama Caim, e aí o Caim chama Abel, e aí mata Abel. Irmãos, vocês estão observando o que está acontecendo aqui? Que é Deus que está corrigindo, que está indo atrás. Não é Caim que está indo atrás de Deus, mas é Deus que está indo atrás para chamá-lo, corrigi-lo, atraí-lo de volta, corrigir o que ele está fazendo, graciosamente, amorosamente, misericórdia, ainda mais apontando, olha, se você continuar assim, o pecado vai te consumir. Você vai fazer o que não deve. E é o que acontece logo em seguida. Aplicação dessa primeira parte para nós. Nesta aplicação, usa as palavras do pastor Ernest Maia. Ele diz o seguinte: o culto é a resposta reverente e adoradora que só se torna possível pela graça de Deus, que nos dá vida, capacitando-nos para esse momento. Que momento? O culto, por meio de quem? Por meio de Cristo. Não esqueça, o culto cristão é a expressão da regeneração divina, portanto, nossa oferta a Deus deve ser a nossa vida. Irmãos, cultuamos porque Deus nos regenerou, nos redimiu, nos salvou, nos purificou, nos justificou. Por isso cultuamos a Ele. Ele nos trouxe para si. É o fundamento principal do culto, é essa consciência. Eu fui trazido por Cristo à presença do Pai para adorá-lo, para cultuá-lo, da forma que Ele deseja, que Ele quer. Filho meu, dá-me teu coração. Dá-me tua vida, teu coração. Não é o centro da vida, né? No contexto aqui do texto. Dá-me tua vida. Irmão, qual é a nossa oferta a Deus? É o dízimo, é o seu dízimo, a sua oferta? Não, não é. Isso é muito pouco. É. A nossa oferta a Deus, irmão, é a nossa vida completa. De cima a baixo, de baixo para cima. Não é outra coisa que ele fez. É o nosso coração, a nossa vida. É o nosso testemunho. Entregar minha vida a Deus, irmãos, é ter o controle dela por meio da Escritura, do que Ele me estimula, do que Ele me capacita a ser. E a como agir, a como fazer, a como testemunhar, a como proceder dentro de casa, fora de casa, no trabalho, nas relações pessoais, nas relações dentro da igreja. Porque isso é culto. Nós estamos vivendo, irmão, nesse contexto. Deus procura adoradores para si, para adorar. De que forma? De que maneira? No seu testemunho cristão. Você está adorando a Deus ali. Você não é mais o centro da sua vida. Logicamente, é que Deus nos dá a graça, né? E nós temos escolhas, nós fazemos escolhas, e nós saímos de férias, final de semana e tal. Mas tudo isso dentro de um propósito, glorificar o seu nome. Glorificar o seu nome. Segundo ponto, o culto cristão é vocação incondicional da igreja. Aqui é um ponto assim, muito interessante. A pergunta é, por que Cristo fundou a sua igreja? Para quê? Para ter uma nomenclatura presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, metodista? Não foi para isso não, irmão. A questão não foi essa não. Cristo fundou a sua igreja para edificá-la. Edificá-la para quê? Para adorar o Pai, para servir o Pai, para responder ao Pai da forma correta, pelas bênçãos que vêm dele. Isso aqui é o ponto. Então, o culto cristão, irmãos, isso está no livro do pastor Ernest Maia, até o título é igual, é vocação incondicional da igreja. A igreja não pode fugir do culto, irmão. Ela foi chamada para isso, edificada para isso, para cultuar a Deus da forma correta, coerente, clara, específica, explicando a palavra, ensinando a palavra, respeitando os sacramentos, disciplinando os seus membros quando são faltosos. Isso é culto. E a igreja tem essa vocação incondicional. Ela não é chamada para fazer show, para fazer teatro. Não é chamada para isso não, irmão.
A palavra altar e holocausto como adoração a Deus aparece pela primeira vez em Gênesis 8:20. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Olha só, a adoração de Noé aqui, o culto de Noé. Há um local específico, há um altar. E há ofertas específicas para o holocausto. Animais limpos e aves limpas. Altar implica um local específico para adoração a Deus. Na verdade, isso é. Naquele contexto era assim, havia um altar, um local específico para isso. Quando Moisés recebe a lei de Deus no monte e entrega ao povo, no centro da lei estava a planta do tabernáculo. O tabernáculo representava a presença de Deus, era um local específico planejado por Deus para adoração ao seu nome. O altar sai dos montes e vai para dentro da tenda da congregação. Este foi o local determinado por Deus para reunir o seu povo para adorá-lo. Mais adiante, Deus usa Salomão e constrói o templo em Jerusalém com o mesmo propósito, adoração. Depois, o Senhor usa Cristo para fundar a sua igreja, lá no Novo Testamento, Mateus 16, 18. Então a gente começa a ver, irmãos, que Deus vai congregando e ajuntando o seu povo num local específico para a adoração, porque ele se alegra com isso. O seu corpo reunido, o seu povo reunido. Isso desde lá do Velho Testamento, Deus vem progressivamente mostrando, né, a sequência do culto e o local específico para o culto. Até os nossos dias. Até os nossos dias. O que devemos observar no tabernáculo e no templo é a reunião congregacional para adoração, o povo reunido com o mesmo propósito, servir e adorar a Deus. Por que você veio aqui? Qual a intenção de você vir aqui? Servir ao Senhor de que forma? Você ouve a pregação e responde a Deus a partir do que você ouviu, os princípios que você ouviu na pregação. Por isso que é fundamental a palavra ser o centro do culto. Porque senão você não vai conseguir responder nada para Deus. Nada para Deus. É muito sério, irmãos. O culto é algo muito sério. Tem que haver exposição da Escritura e um confronto com o seu pecado. O consolo de Deus e a edificação, a instrução, não é, de Deus para a sua vida, para que você responda a Deus, ao que você ouviu dele. Deus fala e eu respondo. Deus fala e eu respondo. Ora, se no culto você não prega nada da Escritura, qual a resposta que você vai dar se você não ouviu nada de Deus? Você não vai ter resposta nenhuma. Não, pastor, mas por onde se levanta ali como profeta e começa a falar? Isso não é culto. Não, mas fulano ali se levanta, começa a orar em língua, depois traduz. Isso não é culto. Isso não é exposição da Escritura. Isso é outra coisa. O culto não é um profeta que se levanta, não é uma irmã que se levanta orando em língua, ou irmão. Né? Ah, eu tenho uma profecia para entregar, não tem nada disso. Você não tem que entregar nada. Você não é Deus. Você não entrega nada. Quem entrega é Deus em sua palavra para a igreja. Aí está correto, quem entrega é Ele. Para que nós respondamos a Ele conforme o que Ele está nos entregando. O culto é uma resposta para Deus, irmão. É o nosso serviço para Ele. A verdade é que Abel e Caim ofereceram suas ofertas em locais específicos, ao ar livre. Mas o fato é, houve um momento específico de lugar e tempo dedicado para adoração a Deus. Isso é um fato, irmãos, aqui. Em todos eles. Em todo momento que aparece a adoração a Deus no Velho Testamento e no Novo Testamento. Há um local específico, há um tempo para isso e a adoração a Deus. Isso nos revela a necessidade de se ter um tempo e um lugar específico para adorar a Deus, como corpo de Cristo, como aqueles que Deus chamou, Deus buscou para si. O nosso contexto é a igreja do Senhor. É a sua igreja, é o seu povo congregado aqui. Jesus funda a sua igreja com o propósito de ficá-la na doutrina apostólica, reunindo todos os chamados e vocacionados para adorar a Deus. Mateus 16, 18. Olha o que diz o texto lá.
Observa as palavras de Jesus. Não são minhas, não. São dele. E graças a Deus que não são minhas. É a palavra dele. E você ouve e conhece a resposta. Diz assim: também lhe digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus está edificando a sua igreja. Sobre que fundamento? Vá para Atos 2, 42. Atos 2, 42. Vamos ver aqui os fundamentos da edificação da igreja. Bem claro aqui. Atos 2, 42. Aqui está, Pedro representa, né, o colégio apostólico naquele contexto. Então aí vem, né, a questão dos apóstolos. Olha só. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Onde era a perseverança para a edificação da igreja? Na doutrina. Não tem outra coisa aqui, irmãos. Não existe outra fundamentação para que a igreja seja edificada. Se você não pregar a palavra, não ensinar a doutrina, a igreja não vai ser edificada. O que decorre aqui depois? Na comunhão. Quem promove a comunhão? O conhecimento doutrinário. Aí eu venho para a comunhão com meus irmãos. Como eu devo me portar na comunhão com meus irmãos? Está na doutrina. Amando, respeitando, suportando. É verdade, isso é claro, tá? É o fundamento da igreja para a adoração a Deus. Ele continua aqui, vai mais além aqui. No partir do pão, nas orações, irmão, na comunhão da igreja junto, as pessoas partindo pão junto, aqui em comunhão, se alimentando espiritualmente de Cristo. Fundamento da igreja, da ceia do Senhor. Como é importante a ceia do Senhor, irmão, para a edificação da igreja, linda a sua vida. Mas a gente acha que a ceia do Senhor é uma coisa muito assim, não, é só comer aquele pãozinho, tomar aquele suquinho, está ótimo. Não é assim que funciona. Nunca foi. É um momento assim, irmão, de muita gratidão, de muita reverência. Porque fomos chamados à mesa do Senhor. Fomos convidados. Mas não entramos como penetra, não. Tem um texto nos evangelhos que o cara penetra ainda com a roupa diferente e manda expulsar, manda. Você não foi convidado, a sua roupa não condiz com a roupa que eu estabeleci para entrar aqui na minha fé. Manda para fora. Não somos convidados. Não somos penetras na fé do Senhor. O Senhor é culto. O culto pertence ao povo de Deus, as que foram chamados pelo Senhor. E nas orações. Aqui eu falo de quarta-feira aqui, por oração. A igreja deveria estar mais cheia que hoje. Porque é a forma que Deus colocou, estabeleceu para dar comunidade com Deus. Para adorar, para contemplar, para reverenciar. E para comunicar as nossas necessidades e as dos outros. A oração é um meio para estabelecer. Eu sei que é algo desafiador, eu faço de fé. Porque é um monólogo, na verdade. Você não vê Deus dizer, ok, aceito sua oração. Ok, dona Aura, aceito sua oração. Não, você ora a Deus o tempo todo. É um monólogo. Parece um monólogo. Mas o que é que a palavra diz? Muitos têm sua eficácia a oração do justo. A resposta é não. Deus não deixa você sem resposta. Não deixa. E quarta-feira aqui, irmão, vamos seguir aqui adiante. O fato é Deus quem procura seus adoradores e os chama para fora do mundo, colocando-os dentro da sua igreja para servir e adorá-lo. O pastor Hermes Maia comenta mais uma vez aqui, abre aspas. A igreja é vocacionada a prestar culto. Como povo de Deus, ela encontra sua realização nesse ato, no qual revela publicamente o significado de Deus para a sua vida, tornando patente o que Deus é, fez e faz,
O culto é um testemunho solene e público das virtudes de Deus. O culto é a essência e o coroamento da atividade cristã. Olha que pancada, irmãos. Que tremendo que ele traz aqui para mim e para você. Ele fala que é a vocação da igreja. Como povo de Deus, nós encontramos nossa realização nesse ato cultual. Que realização? De cultuar a Deus, de servir a Deus, de ser filho de Deus. No qual revela publicamente, eu estou revelando publicamente, o significado da minha vida. Deus trouxe significado para a minha vida, tornando patente o que Ele fez por mim, o que Ele faz por mim e o que Ele fará por mim. O culto é um testemunho pessoal, solene, público das virtudes de Deus em minha vida e na sua vida. E nós não levamos isso a sério. O culto é a essência da minha vida cristã. Porque é um momento de adoração a Deus. Irmão, isso é impactante. Quando eu li esse capítulo de vida, foi assim, eu fui impactado com tudo isso aqui, toda essa realidade que ele traz aqui para a nossa vida. Ele continua. A igreja em sua peregrinação apresenta-se ao seu Senhor como oferta voluntária e total, na qual expressa uma atitude de adoração pelo que o Senhor é, de gratidão pelo que Ele fez e continua fazendo, de consagração por seu Senhor da igreja e da nossa vida. Culto a Deus. Deus leva isso muito a sério. Muito a sério. Vejamos o que diz 1 Pedro 2,9. Olha o que Pedro escreve aqui, uma revelação do alto que ele recebeu de Deus e transcreveu em sua primeira carta. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, é o que nós estamos fazendo aqui. Nação santa, é o que nós somos. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que Deus chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aonde eu vou proclamar isso aqui? Primeiramente, no culto, em gratidão, em adoração e em consagração. Ele é meu Senhor. Ele é meu Senhor. E tudo isso aqui. Pastor Ernest Maia comigo. Ao cultuar, revelamos o poder da graça em nós, em nos alcançar, em nos transformar de pecadores rebeldes, em pecadores perdoados e agradecidos. Assim a igreja vivencia a sua natureza litúrgica. Muito a Deus. Aplicação desse segundo ponto, irmão. Hebreus 10, 25. Eu creio que todo mundo conhece, a grande maioria já conheceu esse texto aqui. Diz assim: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Olha, isso naquela época, né? Primeiro século. Já havia essa luta dos pastores para que os irmãos não parassem de congregar. Antes, passamos admoestações, como eu estou fazendo aqui hoje. E tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Olha, Jesus está voltando para se aproximar. Presta atenção. Não deixe de congregar. Não deixe de vir para se alimentar, para ser exortado, para ser edificado, para ser consolado, para ser também consolado. Não esqueça. O culto cristão é vocação incondicional da igreja. Quando eu falo aqui daqui, eu falo de mim e de você. Então eu vou mudar aqui um pouco essa frase. O culto cristão é vocação incondicional de todos que foram chamados por Deus para cultuar, para adorar. Não deixe. Não deixe de vir por culto por motivos banais. Não faça isso. Não faça isso. Ah, fulano está doente, tudo bem. É compreensível. Não, eu tenho que fazer uma viagem, compreensível, mas está em casa, à toa.
tinha visto tudo. Não, isso está mostrando qual é o testemunho de relação a isso. Eu fico muito triste com isso, porque não está entendendo, ou não está entendendo, geralmente é isso, não entende o significado, o contexto que está acontecendo, ou não é cristão, não tem características cristãs. Porque o culto devia ser, o domingo devia ser um dia de total celebração aqui dentro, irmão. De muita alegria, de muito gozo, de muita adoração, muita gratidão a Deus. Olha para a sua vida, irmão. Quem tem me sustentado? Quem tem me dado as coisas? Dentro das circunstâncias de cada um. É seu braço forte? Coitado. Coitado de você. Não é? Não tem nada a ver. É Deus que sua graça e misericórdia. O alimento, o investimento, o trabalho, as preocupações que fazem parte, tem que fazer parte disso, para poder a gente depender mais de Deus com relação a isso. É Ele. Aí Deus diz, não vou não. Não vou nada, não vou assim, vou ficar feio. Não, eu não vou não. Não, tem futebol ali, tem um Fórmula 1, não vou não. Eu vou à noite. Bom, cada um responde, né, conforme a sua seu testemunho. Né? Mas a minha demonstração é, não faça isso. Venha por isso. Todo este muitos casos excepcionalíssimos que você não pode dar conta. Você tem que resolver. Terceiro e último ponto, irmãos, o culto cristão é um serviço responsivo a Deus. Versos 6 e 7. Lá do nosso texto. Vamos lá. Olha só como é que Abel responde e como é que o Caim responde. Isso é uma coisa responsiva, né? Então a gente vai ver justamente isso aqui. Aqui tem mais relação com Caim, mas a gente pega aqui referência em Abel. Então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? Então, você não está respondendo da forma correta, Abel. E por que está de cara fechada? Não, as coisas são assim. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Se sua resposta for correta, você vai ser aceito. A palavra responsivo vem de resposta. Então, o culto cristão é uma resposta do adorador a Deus. Isto é Deus fala por meio da sua palavra e o adorador responde se submetendo a ela. O pastor Ernest Maia comenta. O culto cristão não é uma ação humana, mas uma atitude da responsiva à ação de Deus, que primeiro veio ao homem, revelando-se e capacitando-o a compreender sua palavra e a responder-lhe. Então nós estamos aqui respondendo a Deus. Ele nos chamou, nos capacitou, por meio da sua doutrina, por meio da exposição bíblica, e agora nós estamos respondendo a Deus. Observe que é Deus que encontra o homem e não o homem que busca Deus. Então, o culto é uma ação de Deus em direção ao homem, isto é Deus quem procura seus adoradores. Por todo o tempo sempre foi assim. Graças a Deus, irmãos, que você está aqui, que Deus me encontrou. Quando nós não merecemos nada dele. Ok. Quando nós merecemos a sua justiça, o seu juízo. Mas aprove ele em sua graça e misericórdia tocar o nosso coração e nos trazer a sua presença para adorarmos a ele e nos capacitando para isso por meio da exposição e do ensino da sua palavra. Quando esses adoradores são achados por meio da graça salvadora de Cristo, Deus se revela a eles por meio do seu Espírito Santo, capacitando-os a compreenderem sua palavra para assim responderem a ele. Olha que coisa linda isso aqui, irmão. Deus se responsabiliza em nos chamar, em nos capacitar para depois exigir de nós a resposta. Olha que coisa linda isso aqui. Então, ele só exige de nós aquilo que nós podemos responder segundo a sua palavra, nem mais nem menos. Ele não vai exigir de mim algo que ele não me capacitou para fazer, ou para entender, ou para compreender. Ele vai requerer de mim aquilo que ele me capacitou para. Aí eu respondo a ele. Eu respondo a ele. Luz para o meu caminho é a tua palavra. Né? Lâmpada para os meus pés
né? É a tua palavra, né? Então, a lâmpada está iluminando o quê? Cada passo. Então, eu vou o quê? Adquirindo o quê? A luz vai iluminando aquilo enquanto eu vou caminhando. Então, a minha mente vai abrindo com a luz do Evangelho. E eu vou caminhando conforme essa luz vai me iluminando. Eu não vou tropeçar. Quer dizer, posso até tropeçar, mas eu vou cair, me arrepender, vou continuar caminhando com o Senhor. Então, ele nos capacita, ele nos dá entendimento à sua palavra, e aí nós podemos responder a ele em adoração. Por que você adora a Deus, irmão? Por que você adora a Deus? Ah, ele é Criador, perfeito. Ele é Salvador, perfeito. Ele é meu Redentor, perfeito. Ele é amoroso, misericordioso, bondoso, gracioso, manso, sublime, justo, juiz, perfeito. Quem me capacitou para isso? O próprio Deus, por meio do seu Espírito Santo. Aí você tem razão, né, para adorá-lo, porque ele lhe capacitou, ele deu esse entendimento de quem ele é. E nós adoramos a Deus pelo que ele é, não é pelo que ele faz. O foco da adoração é quem ele é, a pessoa dele. Vamos continuar aqui, irmão. É, é, tá. Então, o culto a Deus é um serviço submisso e responsivo da sua igreja, conforme o entendimento e a capacitação correta da sua palavra recebida do Espírito Santo, Atos 2:42, doutrina dos apóstolos. Paulo fala sobre isso em Romanos 12:1. Olha que coisa interessante aqui. Agora a gente vai entender o que é que Paulo está dizendo aqui em Romanos 12:1. Paulo diz assim, portanto, escrevendo para a igreja de Roma. Portanto, irmãos, olha que é para a igreja, não é para o povo lá fora. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê? Racional. Eu vou saber por que eu devo oferecer a minha vida ao Senhor como sacrifício vivo. Mas eu vou saber porque eu fui capacitado por Deus para saber isso e para cultuá-lo com entendimento, com razão, com raciocínio. Culto racional. Há dois passos nesse texto aqui de Paulo, Romanos 12:1. Primeiro, o culto a Deus é sacrificial. E nós somos a oferta no altar de Deus. Não há outra oferta a não ser a minha e a sua vida. Segundo, a igreja deve saber por que está cultuando ao Senhor. É isso aqui. O culto racional, eu sei porque eu estou cultuando. Eu sei porque eu estou me entregando a Deus. Porque Ele é isso, Ele é tudo isso aqui. O Hermes Maia faz mais um comentário aqui, irmão. Olha só o que ele diz aqui. Cultuamos a Deus não para evangelizar incrédulos, mas para expressar em fé nossa adoração, louvor e gratidão. O culto deve ser a atitude natural em reconhecimento prazeroso do seu senhorio sobre a nossa existência e de ser ele o originador e provedor das bênçãos celestiais que temos recebido em Cristo. Tremendo isso aqui, irmão. Não é maravilhoso isso aqui? Ele continua, abre aspas aqui. Quando nos reunimos para cultuar, exercitamos o sacerdócio universal que só se torna possível através do sacrifício expiatório de Jesus, nosso precursor, a presença de Deus. Por isso, o escritor aos Hebreus recomendou: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Concluindo a nossa exposição do nosso tema de hoje. Eu vou trazer aqui a conclusão com mais uma palavra do pastor Ernest Maia, desse livro dele, do capítulo 9. A frequência do culto deve pressupor o desejo de adorar, aprender e servir a Deus. A frequência do culto de cada um aqui deve pressupor, cada um aqui deve ter esse desejo de adorar, aprender e servir a Deus. O culto nunca é uma atitude passiva. Antes, envolve o desejo de participação.
A ausência constante por motivos irrelevantes pode ser prejudicial à vida espiritual. Vou dizer aqui, a ausência constante por motivos irrelevantes pode ser prejudicial à sua vida espiritual. O culto público regular da igreja, apesar de todas as suas imperfeições e problemas, é a provisão divina para o sustento da nossa alma, da nossa vida. Irmãos, que beleza isso aqui. Deus nos alimentando aqui, provendo a nossa alma, a nossa vida. Aqui você chora, aqui você se constrange, aqui você tem convicção do pecado, aqui você pede perdão de Deus, e perdoa, aqui você se alegra, você louva o Senhor, aqui você derrama sobre a sua necessidade, as suas fraquezas, Deus te fortalece, te renova. Aqui acontece tudo isso. Aqui está de caminho, no meio da igreja, sondando os corações de vocês, ele já está dentro de vocês, sondando os corações de vocês e levando para Deus. Olha, a necessidade de fulano é essa, a necessidade de fulano é essa. Nem que você não está nem orando por isso. Deus está lá, suprindo as suas necessidades, renovando suas forças, sua alegria, seu ânimo, tirando seu desânimo, sua apatia, de vir para a igreja, de congregar com os irmãos, né? Trazendo, dando mais luz à sua vida, mais alegria à sua vida, apesar das circunstâncias, das lutas diárias. Você está lá com o Senhor lá. É o culto, irmão, formar tudo isso. O culto é chegar aqui, ouvir a minha pregação, ouvir a minha voz. Não tem nada a ver com isso. O que importa aqui é o que Deus está falando para mim e para você, através da sua palavra. Deus agradou-se com o culto de Abel. Agradou-se com o culto dele, irmão. E a minha oração é que Deus te agrade aqui de nós, como se agradou de Abel, quando nós vamos aqui nos oferecer a ele. Irmãos, no culto você vem servi-lo. Mas muita gente vem para o culto achando que Deus vai servi-lo. Dá-me, 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 dá-me. Epa, é uma coisa errada. Deus está lhe dando coisa demais. Você não vem para o culto para ser servido, não. Você vem do culto para servir a Deus. A nossa vida é um serviço diário ao Senhor. Ele acrescenta, ele vai tendo. Ele quer nos dar. E devemos ser gratos por isso. Ser gratos por isso. Não seja como Caim, que mesmo admoestado, cultuou a Deus de um modo religioso para cumprir tabela e o desencargo da consciência. Seu fim foi trágico. Foi trágico. Não deixe de congregar com a sua igreja. Você deixa de se alimentar e de se fortalecer e de fortalecer sua fé, ainda mais que o fim da história humana se aproxima e você precisa de mais solidez com a palavra de Deus, mais esperança para isso. Venha adorar a Deus que Ele escolheu para ser o seu adorador. Não esqueça, o culto a Deus é seu serviço responsivo a Deus por meio de Cristo, por meio do conhecimento da sua palavra. Nós adoramos a Deus da forma correta. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida do Senhor, da tua igreja espalhada por esse mundo, espalhada por essa terra. Tua igreja viva, Senhor, que responde ao Senhor, que te adora da forma correta, da forma coerente, que responde com gratidão, em consagração, em adoração. Veja que seja a igreja, Deus tremendo. Gratidão, adoração, consagração. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a te cultuarmos com alegria, com gozo, com disposição, com ânimo, Senhor, com desejo de ouvir tua voz, para te servir, Senhor, melhor. Perdoa nossos pecados, a nossa cegueira, a nossa ignorância, e nos aviva o coração, enche o teu Espírito Santo, para te adorarmos, Senhor, para nos consagrarmos a ti e para sermos gratos, Senhor. Que o Senhor que nos procurou para sermos teus adoradores. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai, e que a
e consolação do Espírito Santo, e seja com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado sobre esta terra, agora até a volta do Filho. Vem, Senhor, sempre para a tua igreja. Podia sentar.